Hello, Gorgeous, Nino Dabai, e tô só um pouquinho paciência, porque é a segunda vez que eu tô fazendo esse vídeo, eu tive problemas de áudio, então vamos lá. Eu vou direto e reto, tá? Muito bem-vindo ao canal. Tem o meu link aqui no Instagram, caso você queira me acompanhar pelo Instagram, até porque eu tenho mais contato do que pelo YouTube. E que mais? Que mais? Ah, o que eu vou trazer hoje é o seguinte. O tema de hoje é uma entrevista que a Louise Perry, que eu já falei algumas vezes a respeito dela aqui no canal, daquele livrinho rosa, para quem me acompanha a longo prazo aqui, de longa data aqui no canal, que é um livro que fala sobre a pílula, né? Quais são as consequências da pílula anticoncepcional da mulher e do homem na sociedade, tá bom? E aí, a Louise Perry, né, ela tem ela abriu um canal e agora ela faz uma entrevista com uma menina chamada Casey Jane, que ela foi a responsável por criar um filme, né, um documentário do pessoal da Red Pill, tá? Então ela agora tá nessa entrevista que ela vai falar um pouquinho sobre todas as coisas, todo o feedback, tudo que ela acha a respeito do movimento Red Pill, uma vez que ela foi a pioneira num documentário que realmente mostrava a verdadeira face da Red Pill. Então vamos ver o que que, né, vai sair, vai ser extraído dessa entrevista. E eu vou ser rápida e prática com vocês, porque a entrevista é grande, é só um trecho, e porque também tem inglês, né? Então não posso acelerar muito o vídeo aqui e mostrar o máximo de conteúdo possível. Então vamos embora. Já vou dar o play aqui, tá? He came to the men's rights movement because his best friend was being abused in a domestic violence situation, and so he wanted to use his law background to help men like his best friend. But for the vast majority of activists, they are coming from such a really deep emotional wound that happened in their past that led them to be the activists they are now. Então, o que ela quer nos dizer aqui? Basicamente, ela fala que a turma, né, que decide se tornar um ativista Red Pill, provavelmente só se junta a esse movimento da Red Pill quando tem uma ferida que talvez seja da infância, da adolescência, algo muito profundo que se conecta com aquilo que ele já vê circulando pelas redes sociais, ou pela internet, enfim, ou a dark web, ou whatever. Então é isso que ela traz isso. Que normalmente os homens que eles entram na Red Pill e se tornam ativistas da Red Pill são homens que têm alguma ferida emocional e que é por isso que eles se conectam com outros que têm uma ferida emocional semelhante à deles e que pode ser muitas vezes associado ao fato de se sentirem desmoralizados, desmerecidos ou problemas com mulheres, né? Porque grande parte da energia do movimento Red Pill é sempre falar mal da mulher. And also to be an activist, you have to be passionate, and so also I remember, I think it was Gloria Steinem said something like, we have to keep women angry. And that, I think that's with a lot of activist movements, it's like anger is the driving force for that movement, and you have to keep them angry because that's the emotion that's the squeaky wheel that gets the funding. So Basicamente, o que ela falou aqui é que tanto no feminismo quanto na Red Pill. Ah, lembrando uma coisa que eu não falei pra vocês, vou falar agora, porque foi o vídeo que travou, enfim. A Case Jane, ela é ex-feminista, tá? Então guardem isso. Ela sai do ela é ex-feminista, daquelas muito chatas mesmo, de terceira e quarta onda, que acha que tudo é culpa dos homens, assim como a Red Pill às vezes acha que tudo é culpa da mulher. Então ela sai desse movimento, começa a entender as dores, né, do pessoal red pilado, e aí ela deixa de ser feminista, ou aquela noção de feminista terceira, quarta onda, e aí ela passa a estudar e aí ela tem outro nome, não sei que ela vai. Mas ela é ex-feminista, ela entende essa raiva do movimento, e ela era assídua, né? Ela realmente era uma ativista do movimento feminista, e aí ela entende essa raiva que está no feminismo, justamente com essa raiva que possuem os homens que são ativistas da Red Pill com relação às mulheres. Então ela entende esse sentimento e fala: o que nutre o sentimento da Red Pill é justamente a raiva. Da mesma forma que também acontece com o feminismo, levando em consideração uma coisa muito importante: ela chama a Red Pill de movimento. Ao contrário do Brasil, que o povo fica falando que é filosofia de vida. Não, ela entende que a Red Pill, assim como o feminismo, são dois movimentos. Isso é a percepção dela, tá? Então vamos continuar. Yeah, so I understand the feeling of ick. I think, you just gotta, it's good to recognize
that feeling. And I think that men's rights activists can, not all of them, I mean, you know, some are less self-aware, but I do think a lot of them know that it's, you know, it's not popular to be in that kind of position. I think that just adds to my Não é popular por quê? Porque você se torna uma pessoa insuportável. compassion for them, though, is that as women, we are really encouraged to share our feelings, and it's almost a way to bond with other women. It's also a way to gain sympathy or even services from men. I think there's even a science behind like tears garnering sympathy and like the actual substance. So yeah, there women really kind of have that to our advantage, that we're able to share our emotions and have people respond with wanting to help, and men don't really have that same privilege. The inconsistency there, I think, is absolutely true. I'm sure you've heard of the women are wonderful bias, cognitive bias, where people will, in sort of lab tests, will choose to favour women, will choose to save women's lives, will be biased towards women, all else being equal, when it comes to things like protection. And that's particularly clear. I mean, I think one of the most persuasive bits of the Red Pill is the bit about Boko Haram, the fact that there was such a big international response to the girls being kidnapped by Boko Haram, and really no response to the boys being murdered, which of course, I mean, in like traditional, I mean, not even traditional, it's obviously contemporary. In human conflict, that is the classic pattern where the men are murdered and the women are taken as sex slaves, and yet in that case, the sympathy was exclusively for the women. I think that's true. The women are wonderful bias is true, and once you see it, you see it everywhere. The bits where I think the men's rights activists have make a good point. They are right. Basically, they are completely right in that there is a very stupid version of feminism, which is really quite popular. So, então, o que ela quer dizer é que a parte mais estúpida do feminismo é principalmente esse feminismo que começa da segunda onda para frente. Porque a primeira onda do feminismo falava da mulher trabalhar e tal, não sei o que, por aí vai, né? E agora, da segunda, terceira, e eles dizem, né, da quarta onda do feminismo, é sobre isso que a Kate Perry tá falando. Que a Louise Perry tá falando. Lembrei da artista, né? Que a Louise Perry tá falando, que é justamente essa situação em que esses últimos direitos que são super populares das mulheres, a gente observa isso principalmente com o Lula no poder e a Janja falando sobre as mulheres e tal, que não sei o que, o direito para as mulheres e tal, não sei o que os homens são por causa do patriarcado e tal, não sei o que. É sobre isso que muitos desses movimentos da Red Pill estão, de certa forma, extremamente fartos. Que as mulheres hoje, elas têm muito mais privilégios do que direitos iguais. Justamente por quê? Porque se deu, de fato, a mulher está numa posição muito superior à posição do homem. Então é sobre isso que ela fala, sobre a questão esse outro lado do movimento red pillado. The version of feminism that says that like women are disadvantaged always and everywhere, that the cause of this is this kind of vague, I don't know, patriarchy like society, this almost this kind of dark matter that you can't see, you can't touch, but it's there, and it's making women's lives worse in lots of ways, and that this is clearly not true always and everywhere, and things like, yes, the fact that men die more in workplace accidents than women do, that men do more dangerous and difficult jobs than women do, you know, all of that stuff is true. I guess where I diverge is on the idea that this is like that it's all about score settling. It seems as if in some ways men's rights activism ends up just being the mirror of the stupid kind of feminism. Where it's just like it's just like a tally of no, here's the way in which your sex sucks and my sex is great, you know, like in its worst iteration. Whereas I guess my position now over time is more that men, and, you know, as you were saying, that this stuff is all downstream of biology and it's been honed over millennia, and that men and women have complementary roles, and that we need each other, and that sometimes, you know, sometimes our natural differences are in tension with one another, and sometimes they're not. But yeah, I wonder how you feel about men's rights. I mean, 8 years on, you know, how's your view evolved? I hear that. I think that was
probably what I said in many of my video diaries while making the red pill was I feel like what they're critiquing feminism over, aren't they just doing the same thing and reversing the sex? I when I would bring up that argument to them, they would say, yes, well, we're just trying to be the counter position to add balance to the conversation. And where I kind of landed, even now, so many years later, I'd rather like to walk my life being the balance rather than trying to be the counterbalance to something, just to live your life like the world that you want to live in. Isn't that some good quote? Like, what is that quote? I can't remember. But like, yeah, just be the person or you want to see in the world or something like that. Anyways, I think a lot of gender tension, even when it comes to something, well, it's not as simple, but something as simple as marriages. Not simple, but I think a lot of gender tension comes down to a really self-defeating practice that a lot of us engage in, and I definitely engage in, which is comparison. Comparing, this is what I'm going through, and this is so hard, and you don't have to deal with this. I think so much of gender or relationship conflicts come from that, as well as just kind of a victimhood mentality that you can walk through the world with, that, well, I'm experiencing that or this hard thing because of my age, or because of the way I look, or because of my lack of education, or how much money I... A questão é a seguinte, vamos separar em duas partes aqui rapidão, porque eu já tinha que fazer a pausa no vídeo. A primeira delas é entender que essa separação de gênero, vamos olhar um negócio um pouquinho mais amplo. Essa separação de gênero, ela é especialmente muito boa para os próprios governos. Por quê? Porque essa separação, essa briga entre homens e mulheres, acaba permitindo com que as pessoas dependam mais do Estado. Por quê? Porque uma família consolidada, onde o homem e a mulher trabalham, pagam seus impostos, cuidam da sua família, prestam atenção, né, nos filhos, o que acontece? Cuida da criação dos filhos, esses filhos crescem, e esses filhos crescem mais emocionalmente preparados para encarar as adversidades da vida, que isso acontece com todo mundo. Essa é a grande realidade. Só que, a partir do momento que nós temos o feminismo, em que o Estado, hoje em dia, praticamente abraça essas causas feministas, colocando as mulheres numa posição de privilégio e os homens numa posição decrescente, né, de quase humilhação, e ao invés de tentar essa história de direitos iguais, é muito mais para diminuir a posição do homem e aumentar a posição da mulher, isso no final faz com que homens e mulheres fiquem nessa briga de gênero, e faz com que não haja famílias, né? Se a gente observar, por exemplo, que mais da metade dos relacionamentos, dos casamentos, há divórcio, se vocês notarem bem, o divórcio acaba acontecendo porque dentro do casamento, é porque divórcio existe. Não, é porque aquele homem e aquela mulher dentro daquele casamento, eles não conseguem conversar, eles têm ideias distintas, eles não sabem se programar, eles não têm visão, talvez eles nem... Um quer ter família, o outro não quer ter família, então existem diversas coisas que acabam influenciando, fazendo com que as pessoas deixem de acreditar no casamento. Só que o que acontece? Muitas vezes, esses dois que se unem, eles se unem, mas com um passado, com problemas familiares, geracionais, que eles levam para dentro do relacionamento. E se eles pegam e trazem isso para o relacionamento, eles continuam através dos filhos dele com esses problemas. E muitas vezes é um filho que, rejeitado, ele entra para a Red Pill. Existe essa raiva. E eu já fiz algumas pesquisas, que é o quê? É o filho rejeitado, é o filho que não sai de casa, é o filho que passa o dia inteiro no videogame, é o filho que mais para frente do dia inteiro no videogame, na televisão, de repente começa na pornografia, depois começa a passar por aquela fase que não se sente bom o suficiente, precisa de validação sexual, e depois começa a virar aquela bagunça toda. Mas por quê? Porque aquele homem que não tem autoestima, que muitas vezes tem esses problemas emocionais, já vem dos pais, e que esses pais têm problemas emocionais que vêm dessa questão geracional. Só que, ao invés das pessoas assumirem a responsabilidade, sejam homens ou sejam mulheres, no final, para o quê?
para resolver os problemas e fazer com que a família se una, para o Estado é muito melhor que os gêneros eles sejam conflitivos. Por quê? Porque uma mulher separada, ela vai apoiar, por exemplo, um tipo, né, de política diferente, uma família, né, que é mais estável, que cuida, que zela da criação dos filhos, não vai aceitar com que os filhos tenham ideologias dentro da escola. Então, para o Estado e principalmente, né, para esse mundo globalista de esquerda, é mais interessante que sempre haja esse conflito. É sempre interessante que os indivíduos, sejam eles homens ou mulheres, eles sejam vistos como vítimas e que briguem entre si, porque uma vez que eles resolvem os problemas emocionais e se unem, o Estado não consegue penetrar, não consegue colocar aquela ideologia dentro daquela casa. Então, e muitas vezes a escola já tem um papel, através dos professores que são mais esquerdas. Eu falo, por exemplo, aqui em Portugal isso é muito evidente. No Brasil isso também é muito evidente, que os professores eles têm essa tendência de ter essa questão do esquerdismo muito neles. Então o Estado entra numa criança que não tem pai e mãe, não tem harmonia dentro de casa, a criança ela é facilmente moldada nesse sistema de educação, que é o quê? De doutrinar, de pegar a criança e falar, de fato você é uma coitadinha, você não vai crescer, você vai ser pobre, você vai ser humilde, de fato existe uma classe que oprime, de homens lindos, brancos, de não sei o quê, de mais de 1,80 m, e aí eles colocam a doutrina nesses homens, para o quê? Para eles se sentirem rejeitados, e nas mulheres para ficar essa coisa meio feminista, tá? Essa é a minha percepção e o que eu tiro um pouco das falas, das narrativas que elas estão falando, tá bom? I have, or my skin color, or my hair color, or whatever. I think there's another quote that's something like the comparison is the root of all unhappiness. And I don't know if that's true, but it feels true. When you start doing tit for tat about housework and childcare with your husband, it's never going to be equal. You cannot, I mean, first of all, there's subjective differences of opinion about the value of one job over the other. Well, what is the value of doing laundry over taking out the trash? And there's no way you could ever make it mathematically equal that you're both contributing to the care of these children. But it's such an easy thing for our culture to latch onto as an example of, here's how men have it easier, here's how women are held down. And I mean, I think there was a documentary came out semi-recently called Fair Play, all about how women take up the majority of childcare and home care. And, you know, I'm a stay-at-home mom, and I absolutely know the feeling of, like, no one understands how hard it is to go through what you're going through. I mean, from the sleep deprivation to, you know, your body is not yours, especially postpartum, whether you had a C-section or a vaginal delivery, you are, you know, recovering from a major physical event while having to care for this new human in the world that cannot do anything for themselves. And you're giving every last ounce of your energy. And for much of it, no one else can do it if you're nursing or breastfeeding. There's just no way to compare that to what guys are going through. So I think that's a large part of why the tension between feminism and men's rights activists, or people in different colored pills along the way, purple pill, black pill, whatever else. I think it's never going to be an apples to apples. And, you know, I would rather see people who attempt to understand or hear out an alternate perspective, and because it's not like we live in this vacuum that there are no men in your life. There may be no men's rights activists in your life, but you have men in your life that may feel the way that men's rights activists are trying to speak up for. And perhaps if you listen to their perspective, you could have more sympathy or compassion for the men in your life, and they would never have to, you know, then go through that process of trying to unpack their emotions and relay it to you, and potentially risk having you less attracted to them because now they're coming off whiny or whatever kind of negative opinion you would have about them sharing their emotions. I just do think it's great to hear from all different perspectives and not be a keeping score chart, but just
let's try to understand each other because we all have different life experiences, not even groups, but just individuals. Um, and, it has made me more understanding of the men in my life and what they go through, what they've sacrificed. Um, the, Resumindo, o que ela basicamente nos diz aqui é que a partir do momento que ela entra no mundo, né, desse pessoal mais red pillado, nesses direitos ativistas masculinos, como ela chama, ela passa a entender a maior ela passa a entender como esses homens se comportam e sobre o que eles estão reclamando em relação às mulheres. E também ela nos traz essa compreensão, né, que não tem como achar que tem direitos iguais a um homem ou uma mulher que biologicamente eles têm comportamentos, inclusive do próprio corpo, diferentes. that, yeah. And I also hear it and I understand it that I also think women, or I think men do need to try to understand what, for instance, a mom is going through, a stay-at-home mom. That I think that's a large part of the second wave feminism and the frustration over women's role being relegated to just being a child caretaker, bearing children, and wanting to feel more and have respect. And I mean, there's a lot to unpack there, but we just want to be seen for our struggles, without having to also be the whistleblower about it all the time. Just be seen like, hey, I kept the kids alive when you got home. Isn't that amazing? You don't have to know everything I did while you were gone, but isn't it amazing they're still alive? Yeah, we're all going through so much. Acho que existe algo aqui, quando ela fala essas coisas, de algo que talvez eu já tenha falado um tempo nesse canal. Sobre, às vezes, as mulheres terem dificuldade de entender o papel de serem mães. Por que eu tô falando isso? Porque algumas dificuldades, e eu percebo isso muito aqui na Europa, tá? Lembrando que ambas são do Reino Unido. E eu percebo muito isso, uma certa infantilidade da mulher, principalmente na vida adulta dela. Ah, não, mas eu quero que os homens reconheçam que pelo menos a gente deixou os filhos vivos até o final do dia. Então, assim, é um pouco essa insegurança da maternidade. E aqui eu noto isso muito forte, sabe? Das pessoas realmente reavaliando e passando dos 30 e falando, eu não sei se eu tenho essa coisa de ser mãe, se eu tenho esse talento, às vezes até talento para ser mãe, né? Se as coisas podem dar certo, não podem dar certo, se não teremos condições para criar os filhos e tal, não sei o quê. E muitas vezes, eu sei que pode parecer estranho para o Brasil, mas a realidade do Brasil é completamente diferente. Tem menina adolescente com 12, 13 anos num baile da favela que de repente vai, engravida, joga o filho na rua ou coloca para os pais cuidarem dos filhos, ou às vezes tem que se virar com dinheiro de Estado ou qualquer outra coisa parecida, e mesmo assim ela tem que, né, o filho cresce, o filho desenvolve. Então, assim, eu sinto aqui na Europa um pouco essa insegurança por parte das mulheres de, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou saber educar o meu filho de uma maneira que possa mais para frente se tornar uma pessoa que eu me orgulhe? Enfim, é porque realmente notam que o trabalho às vezes é árduo, e isso é uma coisa que é a grande realidade, grande parte das mulheres no Brasil, até as mulheres mães solteiras, né? Que a gente tem milhões de mães solteiras no Brasil e que, bem, elas não pensam nisso. Poxa, o filho tá lá, ela tem que dar um jeito de criar o filho, nem que se o filho fosse criado na rua, ela tá literalmente pensando só em pagar as contas. Eu acho que todo esse debate que ela traz é mais um debate tipo, um país desenvolvido, um país rico. Porque, será que a escola vai ter, as condições para pagar vai ter, se não tiver o governo vai ajudar e tal, não sei o quê. A insegurança está muito mais da parte dela de, será que eu vou ser boa o suficiente? E, de novo, às vezes me vem até uma mentalidade um pouco assim, quase a mãe carreirista, né? A que decide ter filhos e fica pensando se a carreira dela como mãe vai dar certo, se ela vai ter bastante sucesso em cuidar daquele filho que ela tá tendo. Mas a brincadeira que eu faço do carreirista é tipo mãe carreirista, mãe carreirista. Acho que vocês entenderam, né? Mas é interessante porque essa perspectiva eu sinto muito forte aqui na Europa. Essa narrativa eu sinto muito forte na Europa. Eu converso com amigas minhas e é um pouco isso, sabe? Eu ainda não tô pronta para ser mãe, não sei se eu vou estar pronta e tal, por aí vai, entendeu? Hardship in different seasons, not all the time, but in different seasons of our lives. And
When we start comparing, it's really dangerous, and it's not good for your own health. I mean, ultimately, it's not good for your own health, so you should just try not to do that. It's also not good for others, but it yeah, it can lead to a lot of resentment and anger, and I think the activist movements are founded on that. I think it's hard to be an outlier. Is one of the things that is one of the things I thought about in the section of the film on the family courts. I think that both mainstream feminism and men's rights activism both seem to believe in a kind of like, I don't know, sinister power, whether that be the opposing side or society, sort of with a capital S or something, which is generating this unfairness of the sexes. Whereas I think that the reason, for instance, that the family court system is set up as it is, where it tends to favour mothers as given primary custody, is because, you know, vast majority of cases, women are primary caregivers and children will be better off with their mothers. The problem is that isn't always true, right? And there are often very painful cases where actually mothers are given custody when they are completely unfit for it, and fathers who are very loving and attentive are denied access to their children, and like, you know, the courts get it wrong. And I don't doubt that the courts get it wrong sometimes. But I guess I would say, as someone who isn't really invested in equality, you know, I don't actually think it should be 50-50 in the courts. I think I also think divorce in general is bad, and that children need both their mothers and their fathers in their lives. But, you know, if you have to apportion primary custody to one parent or the other, I think it will end up being the mother more often. And I think the kind of tragic outcome of having these gender roles doesn't just apply to gender, applies to other things as well, of course, but having these gender roles that have kind of have evolved over the years in this fashion for biological reasons and also for sort of functional social reasons. The downside of that is sometimes that they're completely wrong. Sometimes people will be outliers, will be anomalous, will be gender non-conforming in one fashion or another, and that's when they really hate the gender roles, right? And we're obviously very aware of the feminist examples of this. You know, the woman who doesn't want to be a mother, who wants to be the career girl, who wants to, you know, who really, really rebels against her gender role, her traditional gender role. And of course, second wave feminism valorizes those women and sees them as heroic. We don't tend to see, well, in some situations we see men rebelling against their gender roles as positive, but we're more likely to see them as being, to get the ick, as we've discussed. But I guess my conclusion is, and it's a conservative one, is that this is a tragic reality of having society, you know, like society has to apportion roles. And when it comes to mothers and fathers, you know, I can't really think of a more, mothers and fathers are different. We need to have ideals of both, and that will sometimes mean that the ideals don't map onto reality to everyone. Does that make sense? Uhum. Bem, então eu quero finalizar, tá bom? Porque nós já estamos caminhando para 30 minutos, mas eu gostaria de finalizar esse corte. Eu queria te perguntar qual a sua opinião a respeito disso. A Louise Perry nos diz no final, né, nos trata no final que é claro que vão ter pessoas que serão diferentes, né, de serem homens e mulheres, ou não vão conseguir ter esses papéis pelos quais vão se encaixar perfeitamente. E talvez, na opinião dela, isso é justamente a sociedade, essa pluralidade. E sim, vão ter mulheres que não vão se identificar em ser mães, vão ter homens que talvez não se identifiquem em ser pais, vamos ter o contrário, mas o fato é que todas essas discussões elas são trazidas dentro desses movimentos, de qual que é o papel real das pessoas. Então, ficou um pouco vago esse final. Notei também que a Casey Jane, acho que ela ficou um pouco perdida, eu acho que acabou sendo uma... honestamente, eu até esperava um posicionamento dela, ou que ela pudesse falar mais coisas. Quem não viu o documentário acaba ficando um pouco perdido sobre a parte que ela fala, né, do documentário, o que são os Red Pills, quais são os direitos dos homens, enfim. Então, eu
de certa forma, eu senti que ela poderia ter abordado um pouquinho mais a respeito disso. Mas o que eu creio ao final é que ela literalmente, o que foi importante para ela foi trazer as inseguranças dela como mulher e de como ela saiu do feminismo e agora começou a estudar o Red Pill e depois, né, colocou ali um pouco todo o sentimento que ela tem, né, das inseguranças dela em ser mãe nos tempos atuais e por aí vai. Se você tiver interessado, gostado desse conteúdo, eu peço que você deixe o seu comentário aqui, me dizendo o que você achou. Minha opinião é que eu achei honestamente a Casey Jane um pouquinho perdida, um pouquinho falando mais sobre ela mesma, ao invés de ir colocando um pouco essa questão de quase pena sobre os Red Pilados. Acho que faltou ela desenvolver mais essa questão dos traumas, né, que desses homens que eles começam a fazer parte do movimento. E não só isso, tá? Ela também traz isso no feminismo. O feminismo também são de mulheres que têm um trauma que já começa da infância, adolescência, não importa. E aí elas vão para o movimento feminista. Então, justamente essa raiva dentro desses movimentos, elas vêm por trás de o quê? De um trauma, de alguma coisa que aconteceu no passado, que faz com que essas pessoas se sintam um pouquinho mais abraçadas dentro desses movimentos. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e take care.